Bom dia a todos, eu sou Emara, residente da geriatria, e a aula vai ser sobre biomarcadores plasmáticos na doença de Alzheimer. Então, começando, com uma breve introdução, a doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta predominantemente, indivíduos idosos, prejudicando a memória, linguagem, função executiva e visoespacial, podendo levar aí também a alterações de comportamento e humor dos pacientes. O aumento, do número de pessoas idosas pode levar, a gente vem observando aí um crescimento no número de casos de doenças crônicas, e aí se inclui as síndromes demenciais. Um dado que eu peguei do IBGE do Brasil, aí mais de 1 milhão de pessoas enfrentam algum tipo de demência, já tem esse diagnóstico, e aproximadamente 100 mil novos casos vão sendo identificados aí anualmente. A DA, então, nesse contexto, já tem sido considerada, e aí não só aqui, mundialmente, como um problema de saúde pública, traz danos cognitivos, emocionais, físicos, sociais, financeiros para o paciente, familiares, cuidadores e para a sociedade. Então, embora a doença ADA não tenha ainda uma cura conhecida, o diagnóstico precoce, junto de um tratamento apropriado, faz-se necessário, é uma busca aí, recorrente, diária, digamos assim, a fim até de retardar a progressão da doença, suavizar sintomas, facilitar, favorecer a qualidade de vida para o paciente. E a expectativa é que, tendo um melhor esclarecimento da neuropatogenia da DA, e os biomarcadores, eles entrariam também nesse contexto, ajudariam aí na melhora diagnóstica, já em fases pré-sintomáticas. E aí, favorecendo, então, os tratamentos mais promissores, capazes de interferir no curso da doença, e até, quem sabe, prevenir. Então, trouxe aqui imagem para, resumidamente, ilustrar, então, o que a gente tem de certo aí nessa parte da patologia do Alzheimer, que seria, envolve, os emaranhados neurofibrilares, associado aí à proteína tau, hiperfosforilado, e aí os peptídeos beta-amiloides, levando aí à formação das placas amiloides. E aqui também simbolizando uma outra forma de ilustrar a desintegração, então, dos microtúbulos no axônio, que estariam predominantemente formado aí pela proteína tau. A proteína tau entraria na sustentação desses microtúbulos, associados aí à placa amiloide também. E aqui do ladinho a imagem do esboço, do corte cerebral, ilustrando aí a evolução da doença, vindo de um cérebro saudável, tendo um córtex cerebral aí preservado, o hipocampo preservado, e aí, conforme a evolução da doença, vai tendo essa retração cortical, aumento dos ventrículos, e a retração aí do hipocampo também. E aí, falando diretamente dos biomarcadores, eles vêm com um intuito, de ajudar na limitação do diagnóstico clínico, que muitas vezes, na maioria das vezes, não permite um diagnóstico precoce da doença,
tem o intuito, né, de elucidar melhor também sobre o mecanismo da DA e com a necessidade de trazer marcadores mais confiáveis, né, da doença, permitindo, né, até o monitoramento da progressão, a evolução da DA, e aí a avaliação do tratamento e, às vezes, né, até pensando aí em novas possibilidades terapêuticas. Essa imagem, ela resume quais são as formas, né, de avaliação de biomarcadores utilizadas atualmente. Então, a gente tem o PET, que é a tomografia com emissão de próstons, né, que vai avaliar, o exame de imagem, que vai trazer a marcação da proteína tal e da proteína beta-amiloide. Temos a ressonância, que vai focar mais, né, na parte de mostrar a estrutura mesmo, né, a córtex, hipocampo. E o líquor também avaliando a proteína também beta-amiloide, o fragmento aqui é a beta-42, e também a razão, né, a relação da beta-42-40, a proteína tal, e o foco da aula, então, dos marcadores plasmáticos. Dentre, né, as fontes aí que eu avaliei, eu trouxe as que eram mais citadas e que vêm com uma perspectiva aí de maior relevância desse campo. Então, começando com a proteína beta-amiloide, e aí também focando na porção, né, no fragmento A beta 42 e na razão A beta 42-40, que eles, né, isolados, são fragmentos derivados aí da clivagem da proteína precursora do peptídeo beta-amiloide, e que eles tendem a se acumular, levando aí a formação das placas beta-amiloide na doença de Alzheimer, que vão, né, que está associada, então, à alteração neurodegenerativa. Essas proteínas, elas podem ser identificadas já anos antes do início de sintomas, né, tendo dados aí de cerca de 20 a 30 anos antes até do início dos sintomas. É uma proteína que já é vista, né, já vem como um padrão ouro dos métodos conhecidos e mais utilizados, que é o PET scan e o líquor. E mais recentemente, digamos assim, os estudos vêm mostrando que essa proteína, né, esses fragmentos, eles também são encontrados no plasma, porém numa redução menor, né, do que é comparada com a que é encontrada no líquor. Essa redução da concentração, ela é encontrada nos pacientes com declínio cognitivo, né, com alguma alteração cognitiva. E tem-se a hipótese, né, tem-se sugerido que essa razão, né, a beta 42, a beta 40, ela é a que apresenta melhor correlação com a doença de Alzheimer, mais do que a análise dos fragmentos isoladamente. Um outro marcador avaliado seria a proteína tal, né, seja a tal total ou a fosforilada. Então, é uma proteína que também está relacionada aí, com a doença de Alzheimer, e eles têm os agregados, né, dessa proteína, tem um papel precipitador aí da neurodegeneração e declínio cognitivo. A PTAL 181, né, que seria onde que ela seria fosforilada,
É o biomarcador geralmente mais utilizado quando se faz a avaliação do líquor. E ele está aumentado nos pacientes com DA. E estudos mais recentes, né, vem mostrando a PETAL 217 como mais promissor em vista, né, do ponto de vista de biomarcador plasmático, tendo aí mais acurácia do que a PETAL 181. Outro biomarcador, já com um foco da neurodegeneração, né? É o neurofilamento de cadeia leve. Ele é um componente do citoesqueleto neural e também já um marcador bem estabelecido do dano neuroaxonal e da neurodegeneração. Os níveis aumentados desse neurofilamento, ele pode ser encontrado em várias condições neurológicas, né, em traumatismo craniano, na esclerose lateral amiotrófica, e foi verificado um aumento plasmático em indivíduos com CCL e DA. Então, mostrando aí uma possibilidade, né, de prever até a progressão da doença, né, do Alzheimer, e associado até num contexto familiar, né, de um histórico familiar. E o outro também bastante recorrente nos estudos sobre os biomarcadores plasmáticos é essa proteína que é composta dos astrócitos, a Glial Fibrillary Acid Protein, que apresenta também a função de manutenção da estrutura celular e é um marcador de astrogliose. E o processo patológico dela está associado com a patologia beta-amiloide na DA. Então, essa proteína ela foi identificada já no líquor com importância no processo inflamatório, na formação das placas amiloides e recentemente relatada em estudos com avaliação do plasma, mostrando níveis aumentados, correlacionando então com pacientes já com diagnósticos de doença de Alzheimer. Esse foi um estudo que eu tive acesso, né, fazendo uma revisão da literatura, uma revisão de 2023, e aí ele reforça, né, um pouco do que eu falei sobre cada biomarcador, só que chamou atenção que ele menciona achados contraditórios no que diz respeito à associação aí da relação a beta 42 a beta 40 nessa, né, com a parte cognitiva, né? Então, a maioria dos estudos assim que eu vi fala de uma identificação, de uma redução dessa razão, né, da proteína beta-amiloide no plasma, mas na revisão feita, ele menciona alguns estudos que não conseguiu comprovar essa associação. Da proteína tal e do neurofilamento, ele, né, reforça essa relação negativa com a performance cognitiva, então, pacientes com declínio, né, indicativo de declínio cognitivo, apresenta um aumento desses marcadores na avaliação, né, do plasma, e vindo a proteína apetal, né, com uma forte associação, né, a associação mais forte até o momento, assim, dentre esses biomarcadores plasmáticos. E a proteína glial, né, também, ele também traz, reforçando, né, sobre os níveis elevados associados à piora da função cognitiva. Esse é o estudo, né, recente, publicado agora em janeiro de 2024, que vem trazendo, né, reforçando essa informação da maior associação
da proteína tal, 217, com o quadro, né, cognitivo, o declínio cognitivo, associação com a demência de Alzheimer. Esse gráfico, eles fazem a comparação, então, porque o estudo foi feito comparando com dados, né, de 3 outros estudos já realizados anteriormente, mas que utilizavam a medida, né, da proteína por meio do PET scan ou pelo líquor. Então, esse estudo atual, ele compara esses dados anteriores com a proteína plasmática, né? E ele consegue, então, mostrar a importância, né, e a relação, então, dessa proteína no plasma com o declínio cognitivo, com a doença de Alzheimer. As vantagens, então, dos biomarcadores plasmáticos em vista dos que a gente já conhecia, né? Então, uma delas seria a acessibilidade, pela, né, a forma de coleta e do material, então, menos invasiva, se comparado, né, com o líquor, que requer uma punção lombar, e a neuroimagem, né, pela ressonância ou pelo PET, que aí já envolveria equipamentos especializados, profissional treinado, né? Vem também outra vantagem, a custo-efetividade. Então, os ensaios, a análise, né, até mesmo a coleta seria mais um custo mais acessível, se comparado aí com o líquor, até, né, que exige equipamentos mais requintados para análise, né, o acesso não é tão fácil, tão difundido. Por ser um método minimamente invasivo, igual eu mencionei, né, que seria coleta de sangue, comparado aí com o líquor, que envolveria, né, teria um risco de complicações maior, desde infecção, dor de cabeça, sangramentos. E aí, pensando até na neuroimagem, que não seria assim invasiva, mas envolve a cooperação do paciente também, né? Para permitir a realização completa do exame. Outra vantagem, o potencial para triagem de rotina, pensando nessa facilidade aí de obtenção, né, do material, e estudos aí de grandes escalas também seriam facilmente contemplados, né, pela facilidade também do material, de obter o material. As limitações, né, e desafios envolvendo aí os biomarcadores plasmáticos gira muito em torno da padronização dos biomarcadores, a técnica, né, de análise, que a gente vê que cada estudo é feito de uma forma, não se tem uma validação ainda, né, de valores, o que seria realmente significativo no quadro, até mesmo ponderando as fases da doença, né, inicial, moderada, avançada, a determinação de fatores de confusão também, né, o que poderia interferir nesses dados, né, sexo, idade, comorbidades, por exemplo, e né, até dentro do pensamento de desafios, que vir facilitando intervenções, né, precoces e até mesmo pensar numa personalização maior do tratamento para os indivíduos com Alzheimer. Então, dentro que eu acabei repetindo, as perspectivas e as implicações clínicas, né, envolveria essa questão da melhora das técnicas, as intervenções, né, facilitar as intervenções, e até
mais investimentos, né, em pesquisas, em estudos nessa área para, né, desenvolvimento e ter melhores dados dessa parte. Então, concluindo, os biomarcadores, eles têm se mostrado uma alternativa promissora, tanto aí, né, na compreensão, de uma forma geral, do Alzheimer, dos mecanismos envolvidos, e com a possibilidade, né, de ser um meio de diagnóstico precoce e para permitir um tratamento efetivo. Tem as vantagens, né, em relação aos métodos mais utilizados até o momento, mas que ainda requer uma validação clínica mais extensa, uma melhor padronização desses marcadores, técnicas e até protocolos de estudo. Aqui foram algumas das referências e obrigada. Muito bem, Samara. Agora vamos ver, Cidinha, agora a gente convidou, né, a professora Maria Aparecida Bicalho para comentar. Quer dizer, a professora Aparecida, vocês conhecem, né, é geriatra do serviço, é vice-coordenadora aqui do serviço e tem uma experiência longa com essa parte de biomarcadores, né? Tem um grupo de pesquisa muito bom, muito grande, de muito tempo, né, Cidinha, nessa parte. E vocês são convidados a participar, né, a se integrar e levar adiante esse desafio, né, que é a gente contribuir de alguma forma nessa perspectiva do diagnóstico precoce, né, das demências, né, particularmente a demência de Alzheimer, para que a gente possa tratá-las de forma adequada. Então, hoje a gente convidou a professora Maria Aparecida para comentar a aula da Soemara e trazer para nós, na prática, né, Cidinha, como que a gente está usando, como que a gente pode realmente utilizar isso para qualificar mais ainda o diagnóstico e o tratamento do paciente com demência e particularmente a demência de Alzheimer. Então, fique à vontade, tá, Cidinha? Licença, gente. Pode já deixar uma pergunta até a Cidinha chegar, depois ela ajuda. Então, eu vi uma publicação do pessoal da Neuropsicogere, eu não sei se vocês conhecem um grupo aí de São Paulo, que ele tem até uma rede social famosinha assim, e eles comentaram sobre os biomarcadores há pouco tempo, e em relação a tal, eles dividiram tal, tipo Core 1 e Core 2. O Core 1 seria a fosfotal 181 e a 2, 7 alguma coisa que a Soemara comentou. Mas o Core 2 seria um presente apenas no estágio mais tardio da doença. E não configuraria doença de Alzheimer se ela estivesse presente. E eu não entendi isso, porque já que ela é tardia, por que não vai configurar a doença? Entendeu? Eu não sei se você viu sobre esses dois tipos de grupos de tal, Soemara, e se a Cidinha pode ajudar nessa dúvida. Assim. E você quer que eu comente primeiro aqui? Fique à vontade. O que a gente comentou que você vai trazer para nós na vida real, né? Quer dizer, como que vocês estão estudando isso e como que você acha a aplicação, né, disso na vida real. Sim. Quer dizer, e a dúvida do Nuno que ele traz, que já é uma dúvida mais específica, né, Nuno, em cima da aplicabilidade. O mais importante olha, o racional teórico, né, a importância teórica, biológica do tema e a importância prática, quer dizer, como que a gente vai utilizar isso hoje e amanhã, né? Porque a ciência é algo dinâmico, né? Então, é basicamente isso. Sim. E se existe um exemplo de algo dinâmico, tá aí o exemplo dos biomarcadores que tem transição, né, Tiago? Legal. Então, eu vou fazer um resuminho aqui. Eu acho que a Soemara apresentou muito bem. Parabéns, Soemara. É um tema difícil, né? Não é muito fácil apresentar isso. A Soemara tinha até me pedido umas referências. Eu mandei uma pastinha para ela, cheia de referência. Ela selecionou lá, acho que muito bem. Ela fez um resumo muito bom. Mas tem muita dúvida ainda, né? E é uma coisa que está uma questão que está muito em transição. Então, enquanto a Soemara foi falando, eu fui escrevendo aqui umas coisas que eu achei interessante. Eu vou deixar a câmera desligada só porque para essa questão da conexão, para a gente não ficar cá e volta, né? Então, a Soemara comentou, né,
que da questão da doença de Alzheimer, da importância da doença de Alzheimer, que eu acho que a gente precisa, né, assumir o nosso papel enquanto geriatras, né, no tratamento do paciente, né, o Edgar coloca isso o tempo todo, né, o paciente com demência, ele é igual aos outros pacientes frágeis que a gente tem na geriatria. Então, para mim, o idoso com demência, com síndrome demencial, ele é um paciente que o geriatra tem que assumir cada vez mais. Então, acho que saber diagnosticar, saber conduzir, e não por conta do tratamento medicamentoso em si, mas da condução do paciente, da família, das orientações que a gente precisa. Então, tem uma revisão, inclusive, da própria Alzheimer Association, que saiu ano passado, eu até mandei para o pessoal, que eu acho muito interessante sobre a questão da demência, um resumo, mais ou menos, do que acontece nos Estados Unidos, mas uma coisa muito interessante que eles colocaram lá, que o profissional que mais atende demência lá nos Estados Unidos é o geriatra, não é o neurologista, o psiquiatra. E aqui, muitas vezes, a gente vê que, assim, a questão fica muito voltada para as outras áreas. Mas o paciente com demência e idoso frágil, a gente tem que assumir. E, eu fico muito satisfeita, porque eu acho que cada dia mais eu vejo os residentes e fellows interessados no assunto. Então, a gente tem o nosso grupo lá da quarta-feira à tarde, que é um grupo de pesquisa, e que a gente vem estudando esses marcadores aí. A evolução do paciente, que eu acho que é o mais importante, a evolução cognitiva do nosso paciente idoso. Eu acho que é o mais importante do que os biomarcadores em si. Mas esses biomarcadores, eles vieram para ficar, né? Então, a gente vai ter que compreendê-lo até mesmo para poder criticar. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que, assim, Sionara, eu tenho um dado maior, que, assim, a gente tem um número hoje, que é um dado, assim, estimativa, claro, a gente não sabe esse número, tá, gente? A gente não sabe o número de idosos, de pessoas com demência que a gente tem no Brasil, mas o dado que eu tenho mais atualizado tem em torno de 2 milhões de pessoas, que eu acho que está mais compatível até com os dados do IBGE hoje, do número de idosos. E que eu acho que a gente tem que pensar nisso tudo que a Sionara falou, voltar para aquela questão do contínuo da doença de Alzheimer, né? Desde a fase assintomática até a fase sintomática inicial e culminando com a fase de demência. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque o paciente ele vai evoluindo e essa evolução é que vai culminar com o quadro clínico da demência. Então, essas mudanças dos biomarcadores, elas têm a ver com a avanço da ciência, igual o Edgar disse, a ciência não é estática, né? Mas tem a ver também com muita questão dos laboratórios, da introdução das novas drogas anti-beta, né? Dos próprios biomarcadores, né? De laboratórios de biomarcadores. Então, não sejamos ingênuos de achar que é só a evolução da doença, né? Mas que tem outras coisas aí por trás. Mas é um avanço, né? Para a gente, Edgar é muito mais velho que eu, né? Ele fala que eu sou menor, mas eu tenho que falar que ele é muito mais velho, não, né? Não precisa ofender também, não, né, Cidinha? Não, aí não. Você fala que eu sou, que os pacientes... Então, assim, a gente que viu lá, desde a época da tacrina, né? Que a gente estudou e... Então, assim... E o avanço, eu acho que tem que evoluir mesmo e avançar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica ouvindo aí as coisas de orelhada sem saber como aplicar. Então, a gente tem que lembrar, um conceito que eu acho que vale a pena lembrar, é que quanto mais idoso o paciente, mais doenças ele pode ter, ele tem que e não só doença de Alzheimer. Então, entra aí no nosso doente lá, do GEMI, idoso frágil, entra a causa vascular, a demência de Alzheimer, copo de Levy, o leite, né, que é o Limb Predominant Age, encefalopatia relacionada a TTP43, que tem um quadro muito semelhante à doença de Alzheimer. E aí, o que é que mudou nesse contexto? A gente tem que saber diferenciar, né, ter em mente a síndrome demencial e a doença de Alzheimer. São coisas diferentes. A doença de Alzheimer, se ela evolui, a doença, ela vai chegar a esse paciente
vive um tempo suficiente, vai chegar no quadro demencial. Mas nem todo mundo que tem o biomarcador vai ter demência. Então, isso a gente tem que ter em mente, né? Ter o biomarcador, hoje, pelos critérios que foram descritos, definidos o ano passado lá pela Alzheimer Association, que foi apresentado lá no congresso da Alzheimer Association em 2023, o que mudou é a síndrome demencial por doença de Alzheimer. Pelos critérios definidos pela Alzheimer Association, ter biomarcador de doença de Alzheimer positivo, ou seja, ter a beta-42 e a beta-42 em relação à beta-40 reduzido no líquor ou no plasma, tá? Porque isso mudou também. O plasma, o biomarcador no plasma, ele já é considerado para o diagnóstico, tá? E não só pesquisa, porque até então era pesquisa, agora não. Você ter biomarcador positivo no plasma é diagnóstico. Então, o que mudou é isso, quer dizer, você ter a beta reduzido no plasma ou no líquor, ou ter a beta no PET, tá? E aí é o PET amiloide e o PET tal, e não PET com FDG, marcador de metabolismo, ou ter a tal positiva, né? E ter a tal positiva, aumento da tal, aí é a fosfotal no líquor ou a tal no plasma, é igual a ter a doença de Alzheimer. Isso significa que não é que o paciente tem demência, gente, e nem que ele vai ter demência no futuro. Ele pode não viver o suficiente ou não ter reserva cognitiva suficiente para não manifestar-se com a síndrome demencial. Mas ter o biomarcador significa que ele tem a doença. Então, é igual, por exemplo, vou fazer um correlato aqui meio assim, grosseiro, mas olha, ter 2 maior igual a 126 é igual a ter diabetes. Então, é um correlato meio grosseiro, mas é mais ou menos isso. A doença de Alzheimer fica definida pela presença do biomarcador. Não significa que esse paciente tem demência, e com isso a gente tem que ter muito cuidado. E o cuidado, inclusive, por causa das repercussões disso. Então, agora, você chegar lá no Partini, por exemplo, que já está fazendo o biomarcador no plasma, né? O Fleury, que é Partini, é Fleury agora, você chega lá no LabClass, por exemplo, para coletar um exame, está lá na mídia deles que você já pode ter o diagnóstico da doença. Então, tomar cuidado com isso, porque tem repercussões sérias, né? Para o indivíduo, para a família. Você imagina uma pessoa que está trabalhando normal, vai lá e faz um biomarcador desse, dá positivo, uma beta lá positivo, e a empresa dele fica sabendo, entendeu? Então, assim, a gente tem muitas repercussões. Então, a gente tem que ter um cuidado que vai além do biomarcador. Então, tem muita crítica em cima disso. Igual teve crítica em cima do início lá dos anti-beta, das terapêuticas anti-beta, quando foi lançado a Docana, né, que nós até participamos lá de uma discussão, né, sobre isso. Então, a gente tem muitas críticas ainda, a coisa está evoluindo, mas a gente não pode desconsiderar os avanços que a gente tem. Então, os biomarcadores no plasma, eles vieram como se fosse para substituir os biomarcadores do líquido e o PET. Qual que é o problema do PET amiloide e do PET tal? A disponibilidade e o custo, tá, gente? Então, é muito legal se a gente vê lá a proteína beta-amiloide lá marcada no cérebro do indivíduo. Mas tem um custo alto e a disponibilidade. Não é todo lugar que a gente tem equipamento e tem biomarcador, tem o radiofármaco, né, para ser administrado, porque tem uma meia-vida curta, tem toda uma dificuldade a gente fazer isso, né, administrar no paciente e ter o PET. Além do custo, né, um PET para avaliação de metabolismo cerebral, R$ 500, R$ 4.000, né? Então, isso não é fácil. E os equipamentos que a gente não tem isso distribuído aí pela cidade, em qualquer lugar. E o tal, por exemplo, no Brasil, que eu saiba, só tem no Rio Grande do Sul, no Instituto do Cérebro, e eu não sei se já tem em São Paulo, não tinha. Então, assim, o PET é uma limitação muito grande para a gente.
O líquor, a gente tem as limitações, especialmente para a gente que não é especialista em coleta de líquor, mas na sexta-feira de manhã o Igor tem coletado para a gente com objetivo de pesquisa, tá? E aí é muito bom para ele, muito bom para a gente, porque os residentes, inclusive da anestesia, treinam, né? E fazem, têm feito muito bem. A gente não tem, viu, Suamara, apesar da descrição na literatura, problemas, efeitos adversos nesses pacientes. O idoso, ele tem menos cefaleia, né? A descrição da cefaleia pós-sac, ela é menos frequente no idoso. Então, a gente seleciona muito bem os pacientes, é claro, a gente tem os critérios, depois eu posso mandar para vocês, de contraindicação e o que a gente precisa, as medicações que a gente precisa suspender e avaliar se vale a pena nos pacientes que estão usando, né, nos idosos, para a gente coletar o líquor, mas a gente não tem muito problema, porque a gente faz um checklist, uma seleção muito bem feita dos pacientes, que são os pacientes lá do nosso ambulatório. E o Igor tem coletado. Então, a gente não tem grandes problemas. Mas a gente está no centro, num ambulatório de referência, né, que para mim é o maior ambulatório, é o ambulatório de geriatria que a gente tem, que tem, né, capacidade de fazer tudo. Então, a gente está no centro de referência. E eu acredito que a gente está no centro de referência, inclusive para diagnóstico e tratamento de demência. Então, a gente é atenção terciária em demência, né? Então, é diferente. Se o paciente for coletar um líquor, por exemplo, o Pardinho faz isso. Ele coleta o líquor e ele faz o exame. Mas só para realizar o A-beta e tal, né? A dosagem de beta 42, a beta 40, fosfotal e tal total, aí a tal 181, né, que é a padrão, até então, o que existia na literatura, que é o que está nos kits. Então, por ELISA, ele cobra R$3.000, né? Então, para fazer as dosagens. Para a coleta do líquor é uma outra coisa, porque aí tem um custo maior. Então, e não é coberto nem por até então não é coberto pelo SUS e não é coberto por atenção suplementar. Então, o paciente tem que pagar por isso, né? A gente consegue fazer, né? E a gente, pelo trabalho da Érica, né, da Érica Hansen, todos conhecem, a gente conseguiu desenvolver um método lá com a Fiocruz, que é o Luminex, que fica mais em conta de dosar esses marcadores do líquor do que o ELISA, porque a gente tendo o equipamento, né, que a gente tem um custo muito menor do que a realização com ELISA. Então, a Érica publicou isso, foi o trabalho de mestrado da doutora Érica Hansen, que vocês conhecem, com os pacientes lá do nosso ambulatório e com o estudo do líquor desses pacientes. Então, a gente tem essa limitação do líquor, além de ser um método invasivo. Então, vem aí a questão da certa novidade, né, porque já tem muito tempo que está em evolução, mas agora é que foi discutido e autorizado para uso clínico, tá? O uso no plasma. E aí, qual que é a vantagem? É por ser um método não invasivo, né? O custo é menor. Em relação ao líquor lá, que custa 3.000 e poucos reais, a dosagem, me informaram que ficava menos do que R$2.000 a dosagem de A-beta e tal no líquor, no plasma dos pacientes. Então, o custo é menor, tá? E você não tem o método invasivo, você não tem custo, além disso, de coletar o líquor, né? E, obviamente, é mais fácil. Quais são os problemas que a Suemara já falou aí? A validação, eles estão autorizados para utilizar, mas eles têm que ser validados na nossa população. Então, isso, inclusive, é o que a gente está tentando fazer. Eu estou tentando adquirir o equipamento, não é fácil, mas o equipamento não é o ELISA, né? A gente não faz esses biomarcadores por ELISA, porque, como a Suemara falou, as concentrações plasmáticas, elas são muito menores do que no líquor. Então, a gente tem que ter uma técnica especial. Então, a gente tem um ELISA especial, digamos, entre aspas, que é com microbeads, que para a gente conseguir concentrações suficientes do plasma para que tenha um valor significativo, tá?
E claro que a gente tem que validar isso para a nossa população. A gente está tentando fazer isso com as nossas amostras de pacientes com CCL que a gente tem ao longo do tempo aí, inclusive para comparar com líquor, tá? Mas a gente precisa do equipamento que custa R$ 1.200.000 reais aí, e o equipamento. E os kits são caros, então a gente ainda tem essa dificuldade do custo, que ainda é muito caro. Mas é uma técnica muito interessante, porque permite um diagnóstico de biomarcador, ou seja, da doença de Alzheimer, baseada nos biomarcadores, sem que isso tenha significado clínico, tá, gente? Não vamos dar o diagnóstico de demência no paciente com biomarcador positivo, pelo amor de Deus. E de uma forma. Já tem trabalhos hoje, tem um trabalho, eu acho que francês, em parceria com a Suécia, porque o Blennow é o pesquisador sueco que mais tem trabalho sobre esses biomarcadores, e com uso de sangue capilar, tá? Já existe isso, né? Que é mais fácil. Mais cuidado ainda, né? Porque você imagina, você faz o diagnóstico de Alzheimer igual uma glicemia capilar. É muito preocupante e difícil. Bom, aí a gente tem o marcador principal, que é a beta. Aí nessa publicação, nessa discussão da Alzheimer Association, o que acontece com esses biomarcadores? A Alzheimer Association, aí no que eu estava falando, que isso não é lá de São Paulo, não. Isso é da Alzheimer Association, tá? Que ele dividiu entre os marcadores core, que são centrais da doença. É igual a gente lembrar de marcadores, lembra lá da sorologia para hepatite B, né? Não tem o que é core. Então, os marcadores de diagnóstico, a divisão foi marcadores de diagnóstico, o que é? A beta e tal, então é a beta 42, a razão, a beta 42, a beta 40 reduzida, ou seja, você tem redução da beta 42, porque ela se concentra lá nas placas beta. Então você tem tanto redução, tanto no líquor quanto no plasma, tá? Dessa relação. E a tal vai estar aumentada, tá? Aí, gente, a gente tem que entender que essa tal, ela não é uma tal de todas as taupatias. Ela é tal específica da doença de Alzheimer. Então, a gente tem uma janela, uma região da proteína tal que é hiperfosforilada na doença de Alzheimer, que vai lá desde 170 até 250, mais ou menos. Por isso, a tal 181, a 217, a 235, por exemplo. Então, por que a 181 foi a mais estudada até agora? Observando nos estudos que a 217, ela parece ser a mais precoce, a que aumenta mais rapidamente, mais inicial na doença. Por que a tal é importante? Porque a beta, gente, apesar dela ser considerada a assinatura da doença de Alzheimer, o que fala sobre a evolução e a progressão da doença é a tal, não é a beta. A beta fala que tem a placa beta-amiloide. Mas a evolução, ela é dada pela tal. E aí é que entram os marcadores de estadiamento. Então, a gente tem o A, T, N e I. O A de beta, que é o estágio mais inicial. O T, que é o da evolução, da neurodegeneração. O N, né, que é a injúria, né, a neurodegeneração. E aí entra N no líquor como tal total. Já no plasma, a gente usa um neurofilamento leve. E o I, que a Suemara falou, né? Que é o GFAP, que é da inflamação, e o YKL40, que também é uma proteína que tem sido muito estudada. Mas esses marcadores de neurodegeneração,
eles ainda não estão completamente definidos. Eles ainda não são definidos para estadiamento no plasma, mas sim no PET. Tá? No PET, eles são definidos evolutivos de neurodegeneração. Tá bom? Daí a importância dessas novas formas da tal. Porque tudo o que a gente quer é não só ter um marcador que mostre que tem a doença, mas a doença vai evoluir, está evoluindo ou não? Porque às vezes está com a beta lá e nunca vai se manifestar. Aqui é o que a gente vê, mais de que 30% dos pacientes que têm a beta nunca vão ter a doença, a demência manifesta, tá? A doença de forma manifesta do ponto de vista clínico. E daí é que é importante e que essas formas de tal têm sido estudadas, e daí a que a Suemara falou, a 217, que vocês lembram ano passado, que a gente recebeu a professor Alfredo Ramírez lá da Universidade lá de Colônia, na Alemanha. Ele tem feito e nos convidou para participar desse estudo no plasma, tá? De 217, tá bom? Então, a gente tem que mandar só as amostras lá para ele. Então, o que a gente quer é isso, é ter uma correlação maior para evitar esses erros, né, de você diagnosticar um paciente com doença de Alzheimer pelo biomarcador, mas que não vai manifestar a doença, tá? Então, que é o que, inclusive, foi muito debatido lá na convenção, né, nesse congresso da Alzheimer Association, se não seria demais fazer um diagnóstico de doença de Alzheimer por biomarcador. Mas a ideia, e foi interessante que eles até convidaram um usuário, né, um paciente com doença de Alzheimer definido por biomarcador, com uma forma muito inicial, para ir lá dar o depoimento dele. E aí colocando, quer dizer, claro que lá eles têm hoje o lecanemab, o lecanemab saiu, né? O lecanemab, que eu acho que não é para todo mundo, eu acho que é importante até na hora que esses drogas chegarem para a gente, que eu acho que ainda vai demorar um tempo, mas a pressão é grande, para tratamento inicial de alguns pacientes selecionados, é claro, de biomarcador, né? Não tem como fazer isso sem ter uma certeza do diagnóstico etiológico e também né, sem ter um biomarcador que seja evolutivo. E por isso mesmo que a Alzheimer Association incluiu os marcadores evolutivos. Então, tem o core de evolução e progressão, estadiamento, né? E os marcadores de identificação de copatologias. Porque a gente não pode esquecer que estes pacientes, quanto mais idosos, né, já que a demência é uma síndrome muito ligada à idade, então que a gente tem outras doenças. Então, o marcador de identificação de copatologia seria o marcador de ele, né, de neurodegeneração. Além disso, da patologia vascular, então, especialmente a neuroimagem, né? E aí a gente tem a ressonância, que é a gente tem que considerar como uma forma, né, de um biomarcador também, né? Pelo menos da patologia vascular, a gente pode fazer o diagnóstico de doença vascular pela neuroimagem, e o marcador de sinucleiopatia, que a gente não pode considerar. Boa parte desses pacientes tem Levi, né? Associado aí. E quanto mais idoso, especialmente acima de 80 anos, maior a chance de ter copatologias e até mesmo de não ter a doença de Alzheimer especificamente, né? Então, é isso o que eu queria dizer, mas a gente está aberto aí para perguntas, né? Acho que o Nuno queria falar. Eu só queria perguntar, então, dessa parte do qual eu entendi que eles dividiram, e a tal vai ser o marcador de neurodegeneração, né, em relação à evolução da doença, mas aí chega num ponto lá que eles falam que o COR2, essa fosfotal 205, ela seria tardia, mas ela não seria marcada, não pode ser considerada como o diagnóstico de doença de Alzheimer.
Aí eu não entendi por que que é uma coisa tardia e eu não vou considerar que é a doença, entendeu? Ficou claro a Não, pergunta? Não é sei. porque, na realidade, o que acontece? Eles colocam, eu não vou conseguir passar uns slides que eu tenho aqui para vocês, mas volta aí, o que está passando é sua imagem, Edgar? Não, sou eu. No BRAC, no slide anterior, Foi, Edgar. no slide anterior que você mostrou. Então, Então, isso peraí. aqui é o estágio, são os estágios, né, que coincidem com a evolução clínica da doença. E isso aqui é mais ou menos o que acontece com a patologia tal. O que acontece, Nuno? A Alzheimer Association dividiu. Antes de você fazer estadiamento, você tem que ter o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele não pode ser dado por um marcador tardio. O diagnóstico ele tem que estar precoce. Então, e eles são o que foi validado até agora para diagnóstico é o quê? A beta 42, razão, a beta 42, a beta 40, tal 181, fosfotal 217. Isso está validado, tá? Para diagnóstico. Na realidade, a validação, inclusive para estadiamento, é principalmente pelo PET, que está bem estabelecido, tá? E nos fluidos, eles colocam, ó, nos marcadores fluidos, o que é precoce? O precoce de todo é fosfotal 181, 217 e também entra 231. E mais à frente da doença, né, no estágio precoce, mas não no estágio inicial, tá a tal 205. Então, o que eles colocam é que você não vai estadiar um paciente sem antes ter o diagnóstico. Para você passar para o estágio, para a fase de André, eu estadiamento, dei uma você mensagem para o tem Edgar que ter, agora, falando para ele para a live, primeiramente, para o o mutirão agora na reunião. diagnóstico. Entendeu, Nuno? Assim, você não vai estadiar uma doença que não está estabelecida. Para que Entendi super. você, os Muito obrigado. marcadores de diagnóstico são esses marcadores que são os mais precoces, É, tá? Não, entendi. Para diagnóstico foi validada outra coisa e outra é só para evolução. Beleza. Aí, eu acho que depois do diagnóstico é que você vai estadiar. eu acho Valeu, que a obrigado. questão é essa, tá, gente? O critério diagnóstico, a assinatura da doença de Alzheimer é a proteína beta-amiloide. É isso que é o diagnóstico. Porque eu posso ter proteína tal, tá vendo aqui na assinatura? Eu posso ter proteína tal em outras doenças que não a doença de Alzheimer, né? São as tauopatias, né? Não precisa demência frontotemporal. Então, eu imagino que também vai nessa direção. Então, o ponto de partida é a proteína beta-amiloide, é estar realmente um marcador de produção excessiva e de depósito. Qual que é esse marcador, esse biomarcador? A redução do nível no líquor e plasmático dessa relação da proteína beta-amiloide, né? Esse é o marcador, ou lá na neuroimagem. Agora, a partir disso, eu vou ter, então, uma progressão da neurodegeneração, que foi essa contribuição, né, que foi na revisão dos critérios de Alzheimer, né, onde eu começo a ter a proteína tal, que no início não tem proteína tal, não? Na amiloidose, assim, então, depois que você vai tendo, e aí vão ter, imagino, vários tipos de proteína tal, né? Porque, na realidade, a hiperfosforilação da proteína tal, que é específica, no caso das regiões da tal para a doença de Alzheimer, são daquelas regiões da tal que já está definido numa fase inicial. A 181, a 217, né? A 231 também, mas a 231 ela não entrou no critério diagnóstico. O que entrou no critério diagnóstico é o que já está estabelecido, que é 181 e 217. O que acontece? Que o Edgar falou muito bem no começo. Gente, a ciência evolui. E um dos exemplos de que a ciência evolui é a questão dos biomarcadores. Por quê? A gente está vendo uma evolução contínua disso. No próprio documento da Alzheimer Association, eles colocam isso, que isso vai mudar.
tem marcadores aqui, que estão em evolução ciência. Então, o que vai mudar, porque a cada dia eles definem um novo biomarcador, e que tem que ser testado e validado, né? Isso é uma coisa muito séria. Então, a gente vai ter que acompanhar muito a literatura para poder ajudar na compreensão dessas questões. Isso tudo é muito novo para quem está na assistência, né, gente? Assim, até pouco tempo atrás, assim, falar de biomarcador é uma coisa que não estava lá na área básica, né? Assim, existia só para a gente entender mais ou menos a doença. Agora, não, a gente está vendo essa importância disso. Então, isso vai evoluir. Pode ser que, assim, o ano que vem mude esse quadro de novo, sabe? Então, a gente vai ter que acompanhar isso. Entender que existem as limitações e que a própria Alzheimer Society coloca que tem que ter validação, que tem que ter uma abordagem conservadora. Não é você ter um biomarcador positivo e falar assim, para sair falando assim, o senhor tem que começar um tratamento, aqui no nosso caso, começar um inibidor de acetilcolinesterase. Não é isso. E não pode ser analisado de forma isolada. Não adianta você pedir um biomarcador desse, igual assim, o dia que eu fui lá no Pardinho coletar o exame, não foi biomarcador de Alzheimer, viu, gente? Eu falei assim, gente, que perigo. Tá lá na mídia deles, que você pode fazer o diagnóstico. Imagina só se você faz um negócio desse. Olha as repercussões disso, sabe? Oh, nossa senhora, eu tô com doença de Alzheimer. E isso sem a devida orientação. Então, assim, lá na SBGG, a gente tem hoje um grupo, né, de definição e inovação de doença de Alzheimer. Então, a gente está preparando um documento, inclusive, para orientar a geriatria, assim, da visão sobre isso, sobre essa questão dos biomarcadores, exatamente para que a gente não tenha essa atitude, para que as pessoas não tenham essa atitude, entendeu? Vocês lembram lá que até no congresso do ano passado eu falei, e que estava na mídia aí toda, aquele artista lá do Thor, né, que fez o polimorfismo da ApoE e descobriu que ele era portador carreador, né, do alelo E4 em homozigose. Ou seja, aí ele resolveu que ele ia mudar a vida dele e que ia parar de trabalhar. Graças a Deus ele voltou atrás, né? Porque é exatamente o contrário, né? Tudo que ele fez sempre de fazer atividade física, dieta legal, trabalhar, estimular os neurônios dele e tal, é exatamente o contrário. Então ele voltou atrás, né? E resolveu que ele tem que investir nisso mesmo e tal. Então, assim, para qualquer um desavisado, se você chega com um resultado desse, para quem não sabe analisar o exame, vira e o senhor está com doença de Alzheimer e assim, só vai evoluir, ficar acamado, sabe? Então é uma coisa complicada, tá? Não, legal. Então, eu acho que aqui é interessante, tá, gente, fazer uma ampliação dessa lógica. Então, a doença de Alzheimer, né, como a Cidinha falou muito bem, é uma doença, né, crônico-degenerativa, tá? Então, o que é uma doença crônico-degenerativa? Demora décadas para se desenvolver. Na verdade, é a vida inteira, né? E é por isso que as doenças crônico-degenerativas aparecem para o geriatra. Por quê? Porque o paciente já viveu 60 anos, né, teoricamente, para chegar até nós. Então, a grande questão, quais são as doenças crônico-degenerativas mais importantes? Então, vamos lá. A doença arterial coronariana, muito importante, temos que dar o diagnóstico precoce. A insuficiência cardíaca, né? A doença renal crônica e vamos chamar, da doença de Alzheimer. Então, todo esforço é feito para dar o diagnóstico precoce, né? Ou a gente definir quais são os preditores dessas doenças para que a gente possa atuar na história natural. Então, por exemplo, a doença arterial coronariana. Olha, antigamente o diagnóstico era feito após o infarto, né? Mas pera lá, mas aí metade já morreu. Então, vamos tentar fazer
uma predição adequada? Então, você tem 1 milhão de algoritmos, né, de predição, para poder intervir nos fatores de risco dessa condição, que é a doença arterial coronariana, que é a principal causa de mortalidade. E aqui nós encontramos um vilão, né, muito importante, que é a dislipidemia. No caso do tratamento farmacológico, tem outros, tá? Cigarro, hipertensão. Mas aqui, olha, então eu vou usar um algoritmo preditor, um biomarcador, é um biomarcador de doença arterial coronariana, que é o quê? A questão de ver o risco desse indivíduo para eu ser agressivo com o tratamento do LDL. E aí eu tenho, então, um medicamento que vai mudar a história natural, que são as estatinas. Então, opa, está resolvido, revolucionou a doença arterial coronariana. Tá? Então, eu estou tratando lá no pós-IAM, né, no IAM com trombolítico, no pré-IAM da doença arterial coronariana sintomática, que é a angina, e no indivíduo de risco. Maravilhoso, extraordinário. Na insuficiência cardíaca, olha, as sociedades de especialistas foram agressivas. Não, olha, vamos ter 4 estágios de insuficiência cardíaca, não é? Não é isso, Suemara? De insuficiência cardíaca? O que é o estágio A, Suemara, de insuficiência cardíaca? Agora eu vou fazer a prova final da Suemara. A Suemara termina a residência hoje. Então vamos ver se ela vai ser aprovada. Ai, meu Deus. Então, Perigo, hein? Toma bomba. O estágio A é o quê? É aquele indivíduo, né, Samara, que tem hipertensão, que tem fator de risco. Ele tem insuficiência cardíaca. Ou seja, nos nossos idosos, nos seus idosos, Samara, qual a percentagem de idosos com insuficiência cardíaca estágio A? Ai, seria a grande maioria. 100%. Quer dizer, a hipertensão está presente em 70% dos idosos. Então, praticamente todo. É insuficiência cardíaca. Mas por quê? Para eu atuar nos fatores de risco. Aqui inclui, obviamente, esse de cá, mas aqui tem a hipertensão. O estágio B, não, aqui já tem uma lesão estrutural, já tem um problema, mas o paciente está ótimo. Aí aqui que começa, né, o quadro sintomático. Na verdade, aqui que antigamente era, né, que o paciente internava, né, com edema agudo do pulmão. Ou seja, o tratamento era horroroso. Né? Então, olha, você é agressivo. A doença renal crônica, gente, é a mesma coisa. Eu tenho, então, o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3, o estágio 4, o estágio 5. Né? Então, olha, daqui para cá que eu tenho alteração de função. Até aqui não, aqui eu tenho biomarcador de lesão renal. Né? O quê? Olha, um ultrassom mostrando um rim alterado. Né? Mas, agora, a grande diferença, tá, gente, que a gente vê, tudo isso aqui é biomarcador, para a gente tentar dar o diagnóstico na fase assintomática. É aqui que eu tenho que pegar as doenças, porque se eu pego essas doenças aqui, olha, o que eu vou fazer é muito menos do que eu faria na fase assintomática. Na doença de Alzheimer, a gente sabe, então, que a amiloidogênese, que foi aquele slide que mostrou, quer dizer, grande parte de nós, né, pelo menos nós da geração acima dos 40, já temos lá a nossa beta-amiloide bonitinha sendo produzida. Agora, vamos ver qual que é a velocidade, né? Quer dizer, se a minha, da Cidinha, do Rodrigo, do Gelson, como é que vai estar? Mas a doença já está lá. A amiloidogênese, que é aquela alteração da proteína beta-amiloide. Observem que isso aqui é em cima de uma teoria etiopatogenética, que é a beta-amiloide, que também é consensual, mas pode ser que tenha outras coisas aí que a gente não sabe. Mas isso, até agora, é o que determinou, né, Cidina, todo o processo de intervenção, tanto no tratamento quanto no diagnóstico. Então, a doença de Alzheimer começa 30 anos, a 40, antes da demência de Alzheimer. Né? Então, só para você ter uma ideia, antes da demência,
que agora a gente chama de transtorno neurocognitivo maior, eu tenho o transtorno neurocognitivo menor, né? Que é o leve. O diagnóstico é dificílimo de dar, dificílimo, né? Os critérios para esse trem aqui, né? Agora, no Brasil, o problema é que até isso aqui é difícil. Você não tem esse diagnóstico, porque esse idoso com esquecimento, com qualquer coisa, é normal da idade, né? Então, o desafio é esse. Mas nós temos que pensar num extremo de cá e no extremo de lá. Assim como tem gente que está morrendo de fome no Brasil, de doença infecciosa prevenível, tem gente morrendo de Alzheimer, de essas cargas. Isso que é a transição epidemiológica, nós temos que respeitar. Então, a ideia é o quê? Olha, nas outras condições, Silmara, eu tenho um tratamento modificador da doença arterial coronariana, ou seja, eu dou o diagnóstico precoce, eu mudo a história natural da doença? É possível? É possível, não, revolucionar, não, mais entusiasmo, Silmara. Eu revolucionei a doença arterial coronariana, ela teve uma revolução no tratamento. Você modifica, sim, a história natural. A gente conseguiu modificar a história natural da insuficiência cardíaca ao longo desses 30 anos? Revolucionário, né? Nós conseguimos mudar a história natural da doença renal crônica? Revolucionário. Ou seja, nós atuamos nessas doenças de uma forma extraordinariamente positiva, maravilhoso. O diagnóstico precoce é igual a tratamento modificador da doença, tá? Da doença do prognóstico. Coisa que a gente não fez lá na osteoartrite, que ele acabou de discutir. Né? Não adianta dando precoce, não dá nada lá o joinha, eu não sei como é que aparece. O problema, né, Cidinha, é aqui. Olha, nós não temos nem tratamento da doença de Alzheimer que seja digno. O tratamento é indigno, né, da doença de Alzheimer. Tá? Ele não é um tratamento maravilhoso como é aqui. Aqui o tratamento é maravilhoso da doença. Assim. Aqui nem isso eu tenho. Eu tenho até hoje, praticamente 30 anos, os inibidores da colinesterase e a memantina. É isso que eu tenho, tratamento sintomático. Só. E o pior, eu não tenho clareza ainda, né, Cidinho? Olha, o que eu vou mudar aqui? Olha, em termos de tratamento farmacológico, aqui tem muita coisa para ser feita. Aqui tem. Aqui não tem. Aqui não tem nada. Tem o tratamento comportamental, atividade física. Tem sim. E reduzimos em mais de 40% as demências, né? Que foi aquele artigo publicado no ano. Mas é muito pouco, mas não tem medicamento. Porque tratamento não farmacológico, né, gente? É uma coisa linda, maravilhosa, mas vai fazer para você ver. Aqui, a melhor forma de prevenir doença de Alzheimer é viver bem, de forma saudável. Olha que coisa difícil, coisa desafiadora. Não tem uma intervenção como lá nas outras tem. Não tem uma estatina para o Alzheimer, não tem um antihipertensivo, não tem um inibidor de SGLT2, não tem. E tem, então... Aliás, né, Edgar, os fatores de risco... Só para acabar aqui. Então, eu estou terminando agora. Então, a única coisa que apareceu aqui que eu não tenho clareza são os anticorpos monoclonais. Né? E aquela coisa que, olha, eu tenho morro de medo desse trem dos anticorpos do Canumab e 1000 outros que estão surgindo. Né? E não está claro que eles são bem. E é caríssimo essa intervenção farmacológica. Então, por isso que eu tenho para mim que na doença de Alzheimer, eu acho que isso é importante, mas eu já falei isso para a Cidinha, né, Cidinha? Eu estou preocupado com isso aqui, tá? Estou preocupado com isso, é o da idade. Eu quero que as pessoas dêem o diagnóstico CDR3. Sim. Aí depois o 2, o 1, o meio, e aqui, olha, vai ser o meu neto, quem sabe, um dia o meu bisneto vai conseguir. Porque o desafio é enorme, mas eu concordo com a posição hoje que vocês têm, né, Cidinha? Enfim, quem está militando na área, como é o seu caso, eu tenho que tentar ver biomarcador, ou seja, diagnóstico precoce, preditor, para quando surgir um tratamento, eu já sei localizar quem é o alvo. Mas hoje, gente, para mim, é inadmissível fazer biomarcador.
Eu acho que é para pesquisar. E olhe lá, porque não vai mudar nada. E se for mudar, Cidinha, eu costumo dizer, você já sabe disso, né? Aqui no Ciro, né? A Ciomara quase foi expulsa que ela estava pedindo sorologia para Chagas, né? Gente, para que desse diagnóstico? Não vai mudar, não vou fazer nada para a doença de Chagas, vou fazer para doença cardíaca. Então, muito cuidado com esse furor diagnóstico, né? Ah, não, olha. A pergunta é: isso vai mudar alguma coisa na vida? Mudar para melhor, tá? Mudar para pior, a sorologia muda. Muda para pior a vida dele. Ele saber que tem doença de Alzheimer e não tem ainda tem a doença de Alzheimer, o que vai mudar a vida dele? Vai mudar para pior. Então, para mim, hoje, tá, o Cidinha, no meu entender, é antiético dar esse diagnóstico. É antiético, porque eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. E eu nem sei se isso vai acontecer. Em quanto tempo ele vai virar? Se até hoje, né, Cidinha, nós temos dúvida de saber qual é o paciente com transtorno neurocognitivo leve, que vai virar transtorno neurocognitivo maior. Imagina esse que está antes do transtorno neurocognitivo leve. É um absurdo. É um absurdo. Tá? Sim. Na realidade, o que acontece? A gente tem discutido isso muito até, né, gente? O Edgar, eu, o Bernardo, porque o grande problema, pelo menos para a gente, né, assim, no Brasil hoje, é que a gente não tem diagnóstico, né? Diagnóstico clínico, de demência já, né? De demência avançada, que é o que o Edgar falou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é capacitar as pessoas e colocar lá, né? Isso não é da idade, as pessoas saberem enxergar o diagnóstico, porque isso vai mudar a vida do doente, da família, né? Por conta, não de intervenção medicamentosa. Exatamente. Né? Mas por conta dos cuidados, do apoio social, do que aquele paciente precisa e ele merece ter, né? E que não tem, a gente sabe disso, né? Quantos pacientes aí com demência estão morando sozinhos, que a gente recebe no GNI, né? Com demência já, CDR2, CDR3. Então, assim, hoje a gente realmente não tem, né? Assim, e um exemplo dessa questão do biomarcador é assim, claro que a POE, por exemplo, não está no meio dos biomarcadores, mas ela é um forte preditor, né? E todo mundo sabe que eu trabalho com a POE, a geneia da POE, eu nunca fiz a minha. E nem vou fazer. Porque o que isso vai mudar, não sei me dar dor de cabeça se vier um E4 positivo. Então, assim, eu não vejo também isso ainda hoje. Eu acho que, assim, quando a gente tiver alguma coisa, eu espero que a gente tenha em breve, vamos ver, Edgar. Pois é. Legal, sem dúvida. É o que o Edgar falou, né? Tem 30 anos que nada muda, né? Nada mudou. E assim, em termos de tratamento medicamentoso. A gente já tem um conhecimento amplo sobre a doença, mas é uma doença complexa. E eu também não acredito que é uma droga que vai mudar essa doença, que é complexa. Tem inflamação, tem tal, tem a beta, tem vascular, tem várias coisas aí envolvidas, né? Ou a gente tem que atuar muito precocemente, e aí vem essa questão até dos preditores, né? Que a gente sabe que os fatores de risco não modificáveis, né? Nos países da América Latina, eles têm, provavelmente, a gente atuar neles tem um impacto muito maior do que em outras regiões. Legal. Mas o que o Edgar falou, mudar isso é muito difícil. Tomar um medicamento é muito mais fácil que mudar o estilo de vida, né? Então, mudar essas coisas e intervir, eu acho que essa intervenção tem que ser feita precocemente, então é essa imagem que o Edgar está colocando, né? Dos fatores de risco potencialmente modificáveis, mudar isso, né? E principalmente precocemente, na realidade, eu acho que a primeira medida tinha que ser lá na educação, para falar a verdade. Isso mesmo, né? Tinha que ser uma educação de qualidade e tal, porque tem país, por exemplo, o Reino Unido já, né, no país, assim, a Inglaterra, o Reino Unido já conseguiu mudar, né? A prevalência lá de demência em relação à estimada por conta de investimento em educação. Claro que o objetivo deles inicial não era esse, né? Mas o resultado está aí. Então, enquanto a gente não intervir nessa cascatazinha aqui, né? E aqui, ó, uma coisa que a gente fala muito, hipertensão, né? O Edgar acabou de falar, é a doença mais prevalente. E os pacientes não tratam, né? Lá com 50 anos, não estão tratando. 50, não estão tratando porque eles não sentem nada.
Então, assim, eu acredito muito mais nesse quadro aqui, para falar a verdade. Eu acho que. Mas a gente tem que estar ciente disso, porque a gente vai ser bombardeado por isso, né, Edgar? Pois é, pois é. E, Isso mesmo. a gente tem que ter o conhecimento, e eu acho que essas drogas anti-beta, que tem o valor dela do paciente, acho que muito precoce, que tem só DA, talvez não seja droga para o geriatra realmente, né? Para os nossos pacientes. Mas elas vão estar aí uma hora, né? Então a gente aí, né, Cidinha? Saber. Mas tá assim, no Brasil, né? O lecanemab já está aprovado, o Lecambi, lá nos Estados Unidos. Mas existe uma pressão enorme, né? Olha, no ano passado, quando surgiu do aducanumab, no Fantástico, surgiu a primeira droga para tratamento da doença da demência de Alzheimer. Sim, Olha que coisa. Olha que maldade. Isso é um absurdo, um negócio desse. Olha, então tem tratamento curativo. Né? Olha, é o primeiro tratamento curativo da doença. Olha que absurdo. Isso é um negócio completamente antiético, falar um negócio desse, né? É uma mentira isso que disseram, né? Isso vai estar e vai acontecer, né, Edgar? É igual assim, olha que maldade você chegar no laboratório e falar assim, você pode ter radiodiagnóstico de doença de Alzheimer com uma amostra de sangue, né? Isso também, quer dizer, não é por aí. O que o cara vai imaginar? Olha, eu vou ter o meu diagnóstico baseado no exame de sangue e vou tratar, porque já existe um tratamento, né? Então, assim, é por isso que a gente tem que estar muito bem esclarecido, né? Então, a respeito dessas coisas todas. E nós estamos num centro de atenção terciária, né? Então, a gente tem que estar conhecendo isso muito bem, né? E agora, Cidina, para a gente tentar concluir esse temático, nós temos duas grandes pressões tecnológicas. A pressão do medicamento, que é terrível, a indústria farmacêutica não é fácil, não é fácil, e a indústria da tecnologia, né? Do exame, do PET, do SPECT, que vai que não, tem que fazer. Ou seja, vai ser difícil a gente conseguir ter um ponto de equilíbrio entre essas pressões enormes de incorporação tecnológica, que são caríssimas, que vai enriquecer muita gente, piorando a vida das pessoas. Cabe a nós defendermos o paciente, sermos advogados do paciente. Esse é o nosso papel, principalmente nós na geriatria, né? A gente não trata a doença, né? A gente trata o doente. E eu acho que, assim, essa pressão, a gente tem que discutir isso, né? Porque ela já existe, né? E nós vamos ser bombardeados. A gente vê que até as pessoas que não acreditam, por exemplo, no SPECT, pedem SPECT. Eu vejo isso. Até hoje. O povo não acredita, fala mal do SPECT, vai lá e pede o SPECT, porque é o que o governo paga, né? Então, assim, a gente tem que ter autocrítica em cima disso, para ter essa crítica de ninguém saber. Tem que ter. Então, a Cidinha começou com esse slide aqui. Gente, esse estudo aqui eu acho fantástico, que mostra a importância do geriatra. Olha, o geriatra tem que saber tratar a doença arterial coronariana, a insuficiência cardíaca, a doença renal crônica, a hipertensão, o diabetes e a doença de Alzheimer. Dá a impressão, né, que a doença de Alzheimer é uma doença meio que assim, né? É só um neurologista e o neurologista especializado em cognição. Conversa. Porque a gente trata a pessoa. Olha, esse estudo de 2019, aqui do MC, muito legal. Olha, somente 5% dos pacientes com demência, tá vendo aqui, tá vendo essa barra aqui, ó, somente 5% só tem doença de Alzheimer. 64% dos pacientes com demência de Alzheimer têm 3 ou mais condições crônicas. Isso se aplica à demência de Alzheimer, à insuficiência cardíaca, à AVC, enfim, tudo aquilo que a gente vê na doença. Por isso, que a gente usa aqui, você já sabe disso, mas a ideia da floresta. Olha, eu não posso ser especialista em árvore. Eu tenho que ser especialista na floresta, que é o que a gente chama de fragilidade baseado na parte clínica. O geriatra, ele tem que tratar a pessoa idosa frágil. Não é a robusta, não. A robusta não precisa de mim. Mas a pessoa idosa frágil, que não tem só demência. Sonara,
Quantos pacientes com Alzheimer você tratou aqui nos seus 2 anos que tinha só Alzheimer? Mais nada. Ela não aprendeu, ela não vai ser aprovada na residência, tá, Xiomara? Porque você não aprendeu a tratar só a doença de Alzheimer. Então, não pode. Vou recomeçar de novo. Aí você faz neurologia, você vai recomeçar de novo. Você vai tratar só a doença de Alzheimer. Olha que maravilha. O Cidinho, eu morro de inveja dos especialistas. Eles não se estressam com a pessoa. Né? É ótimo, olha, maravilhoso. Meu sonho era ser assim, era conseguir ser assim, tratar só aquela doença da minha especialidade. Né? Sim. Então, isso, infelizmente, ou felizmente, é para isso que existe a nossa especialidade. Né? É para tratar a pessoa. Agora, eu tenho que ter um conhecimento da doença tão profundo quanto da Cidinha. A Cidinha ela mergulhou nisso. Temos que mergulhar para a gente poder não impedir, não deixar de dar acesso a um tratamento, né, senhor Amaro? Que ele existe. Eu não posso negligenciar, né? Mas também eu tenho que ter muito cuidado, porque eu estou tratando uma pessoa e o nosso objetivo é qual? Melhorar a vida da pessoa, né, senhor Amaro? A senhora Amaro aprendeu nesses 2 anos que eu não quero melhorar o ADAS-Cog, eu não quero melhorar só a fração de ejeção e nem só o clínico de creatinina. Eu quero melhorar a vida daquele indivíduo. E, fazendo isso, eu tenho certeza que eu vou ganhar a sobrevida daquele indivíduo. Mas eu tenho que melhorar a vida dele. Esse é o ponto, é a meta da nossa intervenção. Mas já, então, só para eu ter... Então, já está fazendo... A gente está vendo, todo dia a gente vê um trem do exame de sangue, né, para Alzheimer, né? Você vê, né? Como a coisa chega rápido, né? E ela um negócio, né? O Fleury já está validado. Parece que lá no Rio, o grupo DOR ainda está meio que quebrando a cabeça para ter as validações. Mas o Fleury já está fazendo. Então, o Pardini, que é Fleury, está fazendo. Né? E aí, o São Marcos, eu não sei, ele é DAS agora, né? Então, tá. Porque agora os laboratórios estão divididos em e Fleury, né? Então, eu não sei o São Marcos, mas o Pardini, o dia que eu fui coletar, já tem uns 3 meses isso, coletar sangue, estava lá. Então, eu acho isso um perigo, né? Um perigo. Né? E as pessoas estão sendo informadas com relação a isso, né? Claro. Sai todo dia na mídia, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento para, né, saber o que fazer, porque senão e vamos ser bombardeados. A pressão é muito grande, né? Então, vamos ser bombardeados com relação a isso. Então, acho que o geriatra tem que estar muito preparado para essas coisas, né? Até mesmo por conta disso que a gente colocou. Para isso, né? Agora, a gente, como coordenador de serviço, né, eu posso ter essa autonomia. Olha, além de haver uma proibição de pedir sorologia para Chagas, né, pode até pedir, mas eu não posso saber. Senão eu vou dar piti, mas vou mesmo. Também está proibido pedir sorologia para a doença de Alzheimer, tá, Xiomara? Xiomara andou pedindo. Exceto no ambulatório de pesquisa, viu, Edgar? Nós somos referência. Nós somos referência. Então tem que ver lá o de acordo da professora Cidinha. Ou então não deixa eu ver. Aí a gente. Não, mas eles mandam para a gente, para o nosso ambulatório. Né? E aí é um grupo, né? Então sou eu, o Bernardo, o Igor. E eu acho que todo mundo está aprendendo muito com isso, sabe? Então eu acho que e a gente tem confrontado lá a clínica do paciente, a neuroimagem, a evolução do paciente, a genotipagem e os biomarcadores, né? Então, acho que, assim, dá uma coisa muito interessante. A gente tem aprendido muito, sabe? Dá muito bom, eu acho. Bacana. Então, é isso. Então, obrigado, Cidinha, foi ótima a sua participação. Espero que a gente possa te convidar outras vezes para poder enriquecer mais ainda a nossa reunião. Eu acho que é muito legal, até para a gente ter, né, conversar isso, né, de forma mais aberta com o grupo todo, para eles entenderem o que cada um pensa, né, como que a gente lida com essas grandes temáticas. Né? Eu acho que isso é muito importante.
o nosso serviço Acho ele é que muito foi ótimo. harmônico nesse sentido, tá, gente? Muito próximo, né? E É, temos a não, a gente faz muita coisa. que tá muito próximo, né? O Bernardo, então acho que a gente tem uma certa consensualidade, eu não digo unanimidade, mas uma certa consensualidade a gente tem. E ainda bem que não tem unanimidade, porque cada coisa, né? Quer dizer, as coisas são complexas mesmo, né? Então, muito bom.